Estamos aqui para fazer a demonstração da instalação do serviço Active Directory da Microsoft. Esse serviço ele é responsável do gerenciamento de um domínio e através dele você consegue fazer inúmeras políticas, seja ela de segurança, seja ela de automação, seja ela de configurações. Então aqui a gente vai fazer a demonstração. A gente vem na ferramenta de gerenciamento do servidor, viemos aqui em Manage e viemos nesse menu, adicionar roles e filters, que é apenas uma tela informativa. A gente vai dar um Next. Vamos marcar a primeira opção, que estamos informando que iremos realizar a instalação nessa máquina. Ele vai mostrar os endereços de IP e o sistema operacional. Aqui nós iremos marcar a opção Active Directory. Active Directory Services. Nessa tela, iremos marcar as filters, que são responsáveis pelo gerenciamento do serviço. Iremos marcar o Next. Aqui não iremos marcar nada, apenas iremos dar o Next. E aqui são informações, que aí a gente vai apenas avançar. Está informando que você tem que ter um servidor DNS, e ele informa que vai ser instalado o software que vai gerenciar o AD. Aqui a gente vai dar um install. Nesse momento ele vai estar instalando os pacotes necessários para a instalação do serviço, o gerenciamento do serviço. Vai estar também realizando o backup das informações, tá? Montando. Em outro momento ele vai montar o banco de dados do Active Directory. Aqui ele está formando essa estrutura para a gente dar continuidade na instalação do pacote completo do Active Directory. Quem usa o Active Directory realmente consegue ter grandes flexibilidades na sua rede, tá? Vou dar um exemplo da empresa que eu trabalhei. A gente tinha campanhas de marketing e em determinados momentos a gente precisava proporcionar essa campanha nas máquinas. E como eram muitas máquinas, para você sair configurando isso tudo, era inviável. Então a gente usava o Active Directory e quando o usuário logava, ele já logava com essa tela da área de trabalho, tá? E aqui ele informa que já foi realizada a instalação. A gente vai dar um close e ele vai aparecer aqui. Só que não foi completa ainda a instalação, tá? A gente precisa fazer um segundo passo. A gente vem aqui em notificações. Aqui eu vou ter uma notificação do Active Directory, que é essa notificação. Promover esse servidor a um controlador de domínio. O que seria isso? Esse servidor vai ser a máquina que vai gerenciar o domínio. Ela vai aplicar as políticas de segurança, seja ela para o usuário, seja ela para o computador. Então a gente vai clicar aqui, promover essa máquina a um servidor de domínio, tá? E aqui ele vai perguntar as três opções, se a gente já tem um domínio, se a gente quer adicionar um novo domínio, um domínio existente, ou se a gente quer criar uma nova floresta. Aqui a gente vai criar uma nova floresta, eu vou chamar essa floresta de IT Manage. Vou dar um Next. Verificar o nome do DNS. Deixa eu voltar aqui, vou botar um que já tem, que ele, creio que ele já reconheça. Conosco.com, que eu acho que ele já reconhece esse próprio. Vamos ver aqui se ele reconhece. Porque aquele nome ali era um nome que ele ainda não reconhecia na floresta. E aqui, como já é um nome exclusivamente da Microsoft, então ele pode ser que ele já reconheceu. Porque já é um nome definido pela Microsoft, tá? Então ele está instalando os pacotes necessários. A gente vai aguardar. Tá? Vou explicar a vocês o que seria isso, tá? Aqui, essa senha, em que momento você vai usar essa senha? Essa senha, se você tiver algum problema nesta máquina, se você precisar reinstalar o sistema operacional, se você precisar fazer alguma coisa, você vai precisar dessa senha de recuperação. Por quê? Porque é a maneira que a Microsoft tem de deixar essas informações seguras. Porque aqui essa máquina é uma máquina super importante, que tem a base de dados de usuário, a base de dados de senha, a base de dados de logon, a base de dados de arquivos compartilhados, que também vai estar nessa máquina, tá? Então é uma forma da Microsoft dar segurança. Então ele aqui habilitou, vou colocar uma senha aqui, tá bom? Lembrando, essa senha é a senha que você vai precisar no momento
de alguma necessidade de reinstalação desse sistema operacional ou de recuperação do próprio AD. Então a gente vai dar um Next, tá? Ele aqui informa, a delegação desse DNS serve para criar a autoridade, tá? A gente vai clicar em Next. Aqui ele está fazendo a instalação e ele vai pedir para a gente atribuir o nome NetBIOS. O que seria o nome NetBIOS? Quando se saiu do Windows 98 para o Windows 2000, que foi adicionado o serviço de Active Directory, precisaria manter uma compatibilidade desse serviço Active Directory com plataformas anteriores. Então, o Windows 2000, para quem lembra, foi lançado junto com o Windows XP, que era o software que era gerenciado através do AD. Então, ele precisava fazer compatibilidade com versões anteriores. Então, usava esse nome NetBIOS, que não era um nome totalmente qualificado. Depois veio o FQDN, né, que é um nome totalmente qualificado. Eu vou deixar mesmo conosco, que foi o que a gente escolheu. Vou dar um Next, tá? Ele vai aplicar as configurações. Aqui está demorando um pouco, porque estou simulando isso aqui numa máquina virtual. E ele vai criar essas três pastas, muito interessante. Essa pasta sysvol é a parte que quando você precisar compartilhar, por exemplo, você tem os seus setores e você precisa que o setor de contabilidade, quem pertence ao setor de contabilidade, quando logar, seja em qualquer computador do parque, você tem um parque de 1000 computadores, mas quando o cara do setor de contabilidade logar naquela máquina, vai carregar as pastas que ele precisa para trabalhar. Você vai gerenciar essas pastas através do sysvol. Aqui são NTDS é a pasta da database do Active Directory, tá? E essa também é de log, ele é a base de dados do Active Directory. A gente vai dar um Next. E aqui a gente vai dar um Next, ele está mostrando aqui tudo que está sendo realizado, tá? E ele vai começar aqui a instalação. Aqui ele me informou que quando finalizar a instalação, o servidor será reiniciado automaticamente para entrar em operação a promoção dessa máquina do serviço de Active Directory. Então ele está preparando todo o computador para ele ser o controlador de domínio, tá? Essa máquina é o controlador de domínio. João, e se eu precisar ter um outro controlador de domínio? Sem nenhum problema, você pode ter uma redundância. E aí tudo que quando você for instalar esse segundo controlador de domínio, você vai informar que já existe um domínio e vai apontar quem é o controlador de domínio. E essa segunda máquina vai pedir permissões ao controlador de domínio, eles vão trocar informações através de protocolos e você vai trabalhar tranquilamente. Eu já tive a experiência de trabalhar com duas máquinas, tá? A gente tinha uma de backup, então quando realmente deu um probleminha lá, a gente ficou tranquilo, imperceptível para o cliente. Então a gente vai clicar aqui o usuário, install, tá? Para ele instalar aí os pacotes. A gente vai aguardar o processo, ele iniciou. Então, voltando, a gente teve essa experiência de trabalhar com ambos os controladores de domínio e eu também já tive essa experiência de fazer a implantação de um AD com replicação. Então, quando você cria um usuário e um controlador de domínio, automaticamente ele tem um tempo, ele já replica essa informação para o outro controlador de domínio. Quando você coloca uma pasta dentro lá da sysvol, que é a pasta que você monta os scripts em batch para fazer o mapeamento, ele também já replica essas informações, tá? Lá para o outro controlador de domínio, então funciona perfeitamente, tá? Até porque é um serviço muito crítico e ele já é projetado para trabalhar realmente com redundância. Então, é algo bastante simples para esse serviço, porque grandes empresas utilizam o serviço de Active Directory para poder gerenciar a rede interna, seja ela por, como eu expliquei inicialmente no vídeo, você pode gerenciar inúmeras situações, tá? Inúmeras situações, seja ela gerência de política de segurança, política de configuração, tá? Você pode fazer tudo isso sem nenhum problema. Então aqui ele está instalando todos os pacotes necessários, tá? Está conversando aí também com o nosso DNS, porque essa máquina ela já tinha um servidor de DNS funcionando.
ok? Então vai ser bastante tranquilo essa instalação. Está demorando um pouquinho porque a minha máquina, como eu expliquei, está sendo configurada minha máquina virtual, tá? E aí está demorando um pouquinho para finalizar essa instalação. Está configurando o serviço de DNS, tá? Ele está procurando na máquina, está dizendo, ó, configurando o DNS, o serviço do DNS Server no computador. Então, ele já achou que tem o serviço DNS, que eu já tinha. O serviço DNS Server funcionando nessa máquina e ele está criando todos os registros necessários para que o serviço funcione. E aí não tem muito o que fazer, a gente precisa aguardar a instalação desse pacote aí do Active Directory. Outra coisa interessante de uma política de segurança do Active Directory, a gente tinha que setar o proxy, porque o proxy que a gente trabalhava não era proxy transparente, então a gente tinha que setar a configuração em todos os computadores do parque. E quando o usuário logava, automaticamente a gente tinha realizado essa configuração no Internet Explorer, que era o navegador padrão que a empresa adotou. Então a gente não precisava mandar nenhum técnico lá do suporte nível 1 para realizar essa configuração. Então, quando o usuário logava, ele já logava com o IP do proxy. Tá? Então, vamos aguardar aí a finalizar a instalação. Não tem muito o que fazer, está finalizando aí. Eu creio que esteja demorando porque no momento que a gente está instalando, ele solicita que a gente já instale o serviço DNS. Só que eu já tinha esse serviço de DNS configurado na nossa máquina, tá? E por estar configurado na nossa máquina, ele já está localizando esse serviço aí e vai finalizar. Pronto. Ele já finalizou e automaticamente ele já está reiniciando a máquina, tá? Ó, instalação configurada com sucesso do meu controle. Vou dar um close e ele já está reiniciando essa máquina. A reinicialização dessa máquina é bastante rápida, tá? E aí quando inicializar, a gente já vai inicializar com o domain controller já configurado neste servidor. E aí eu vou mostrar a tela de configuração para vocês. Está inicializando o nosso sistema operacional Windows Server 2012. Agora demorou um pouco mais porque vários serviços aí atribuídos ao Active Directory vão sendo inicializados junto com o sistema operacional. Tá? Então, ele está aí aplicando as primeiras configurações. Precisamos aguardar ele finalizar essas configurações aí do sistema. Preferi não pausar para você entender todo o processo. Às vezes algo demora, de repente demorou a mais do que, por exemplo, você foi assistir um vídeo e foi tentar fazer a instalação, configurar, e você viu que demorou a mais. Então, eu preferi deixar o vídeo todo para você ver que pode demorar. Às vezes é a performance da máquina, às vezes é um serviço que está... cada ambiente tem suas particularidades. Às vezes é um serviço que está sendo configurado ou precisa fazer uma atualização na internet, demora um pouco, dependendo do cenário. Então, cada ambiente pode variar. Então, eu gosto de deixar o vídeo todo porque a gente acaba tendo toda essa experiência, né? Então, da mesma forma que a reinicialização do serviço, tá? Você está visualizando aí que realmente está demorando um pouco. Ele aí está realizando várias configurações e nós precisamos aguardar. Nesse momento aí ele está criando a pasta sysvol e todos aqueles scripts. Então pronto, deu certo aqui, agora a gente vai logar, tá? E se vocês visualizarem, a gente já tem aqui ó, o domínio chamado conosco. Por isso que é interessante a gente deixar
toda a situação, certo? Conosco /administrator. Então a gente vai entrar com a nossa senha do administrador, tá? E viemos aqui agora em gerenciamento do servidor e vamos abrir a tela de configuração do nosso Active Directory, um serviço bastante conhecido e bastante utilizado. Se vocês visualizarem aqui, ele está realmente um pouco mais lento porque o serviço foi todo carregado. E aí você tem scripts, você tem serviços, tá? E a gente vem aqui, ó, no Active Directory, tá? E a gente valida. Só que para a gente gerenciar, a gente vem em Tools, Active Directories, Sites e... Não vou abrir esse. Esse aqui é outra situação. A gente vai abrir Active Directory, User e Computer. Então é nessa plataforma que a gente vai gerenciar o nosso serviço. Então aqui eu tenho os computadores, tá? E aqui eu tenho os usuários. Então esses aqui são grupos que você vai gerenciar e vai ser bastante utilizado, tá bom? Então essa foi a demonstração do nosso serviço de Active Directory. Eu agradeço a você a atenção e até a próxima.